Nós iniciamos hoje essa série de mensagens intitulada Cartas à Igreja. Já foi informado isso aí também no nosso boletim, está lá informações no nosso site. Você já deve ter ouvido falar ou visto, né, por aí. Nós começamos hoje e vamos encerrar só em julho, no primeiro domingo de julho. Cada domingo, mensagens especiais. Nós vamos tomar por tema o livro de Apocalipse, as cartas escritas às igrejas. E hoje começamos, e eu quero que você ore por essa série de reflexões, e quero que você se coloque junto dela como parte da igreja. A igreja é você. A igreja não existiria se você não estivesse aqui, se você não exercesse aqui a sua fé, se você não viesse aqui manifestar ao Senhor a sua confiança. Então nós começamos hoje. Domingo que vem, no culto à noite, durante a nossa escola dominical também, nós vivemos um tempo especial de intercessão pela igreja. Por parte da igreja cristã, quem sabe a parte mais necessitada da nossa intercessão. É a igreja que é perseguida, a igreja que enfrenta açoites, enfrenta prisões, enfrenta julgamentos, morte, por causa do nome de Cristo Jesus. Essas igrejas da Ásia Menor, que são as igrejas de reflexão do nosso tema de mensagens, eram igrejas que, na sua maioria, viviam tempos assim, como igreja perseguida. Igreja que sustentava o nome de Cristo, mas que sofria os açoites, sofria no seu corpo físico, mas não desistiam, não abandonavam o Senhor, perseveravam no testemunho, não negavam a sua fé. E nós vamos ter a oportunidade de aprender muito com igrejas como essas, em favor das quais nós temos intercedido. Mas domingo que vem, com o DIP, o domingo da igreja perseguida, nós vamos poder fortalecer a nossa intercessão aqui. Então, prepare o seu coração, a sua vida, e disponha também o seu tempo para participar desse momento de intercessão por aqueles que sofrem pela perseguição do Evangelho. Tem as suas casas queimadas, tem as igrejas queimadas, tem o trabalho impedido pela força política, pela força militar às vezes. E necessitam esses irmãos e irmãs nossos, porque é a igreja de Cristo, é parte da nossa igreja, da nossa súplica, da nossa prece. Então, domingo que vem, vamos viver um tempo muito especial, intenso, de oração, de intercessão. Desculpe, é no dia 25, domingo que vem ainda é 18, então é no dia 25, tá bom? Irmãos, nós vamos começar com as nossas reflexões, e eu trouxe a projeção aqui para ajudar, mas nós vamos começar com a leitura da carta do Apocalipse, no capítulo 1. Se você trouxe a sua Bíblia, eu gostaria muito que você a abrisse, por gentileza. E nós vamos ler alguns versículos no capítulo 1, do verso 9 até o verso 13, para a nossa reflexão desse nosso tempo de meditação. Apocalipse 1, verso 9 a 13, nós vamos encontrar João recebendo da parte de Deus instruções que ele devia enviar às igrejas, especialmente, primeiramente, às 7 igrejas da Ásia Menor. É isso que o texto vai nos lembrar com muita propriedade aqui. A visão de Jesus glorificado. Eu começo no verso 9, acompanhe com atenção. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes
talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Vamos parar aí, irmãos, que Deus acrescente graça à nossa vida, na reflexão que trazemos da sua palavra. Irmãos, o Apocalipse é o anúncio de Cristo já na sua glória, junto ao trono de Deus, na glória que o Pai lhe reservou. Jesus aqui já tem o nome sobre todo nome, tem o poder sobre tudo e sobre todos, Ele é o Senhor da igreja, Ele tem as chaves da morte e do inferno nas mãos, e Ele reina soberanamente junto ao seu reino, e esse reino é um reino eterno, nunca terá fim. É um reino que Ele estabelece com o seu ministério, com a sua morte, com a sua ressurreição, e é um reino que Ele confia à igreja para estender junto à terra, com o testemunho que ela deveria dar, com a fé que ela precisava sustentar, diante de todas as circunstâncias, todos os dias, cada momento. E é agora comunicado à igreja sobre as bênçãos decorrentes do estado de glorificação de Cristo. O que o Cristo glorificado quer nos ensinar, quais são os benefícios que Ele pode nos trazer. E essas cartas são enviadas às igrejas. E no tempo da nossa reflexão como igreja organizada, pelos 60 anos de existência já junto à cidade, junto ao país, nós queremos ter com vocês algumas reflexões, alguns ensinos, algumas lições, que possamos tirar dessas cartas enviadas às igrejas como uma carta enviada à Igreja Presbiteriana de São José dos Campos. Porque o Senhor Jesus, antes de enviar o juízo para o mundo, Ele vai enviar, Ele há de vir de novo, os nossos olhos e a humanidade há de contemplá-lo vindo sobre as nuvens, no dia do juízo final. Mas antes de julgar o mundo, o Senhor olha, caminha pela igreja, contempla a igreja com as suas ações, com os seus sentimentos, conhece cada igreja com profundidade, cada pessoa com particularidade, e Ele sempre traz uma palavra de juízo antes à igreja. Antes de julgar o mundo, Ele julga a igreja, que somos nós. Ele observa o que temos feito, como temos andado, as virtudes, os vícios, Ele traz as orientações, as exortações, Ele nos disciplina, Ele nos mostra o caminho, e Ele espera encontrar um coração obediente sempre. Então, algumas lições que eu quero compartilhar com vocês, e a primeira delas é essa aqui: na igreja, e através da igreja, que Cristo é conhecido e também reconhecido. Diz o texto que Ele anda por meio dos candeeiros. Ele é um Deus presente junto à igreja. Os candeeiros representam a igreja, as 7 igrejas. 7, não porque eram apenas 7 as igrejas da Ásia, as igrejas da Ásia passavam do número de 10. Mas porque a proposta de Deus é mostrar que existe um número exato, completo do seu povo, da sua igreja, que o Senhor está passeando no meio dela, está observando cada crente, está olhando para o comportamento de cada povo, está vendo a atuação de cada comunidade cristã na sua cidade, está vendo os desafios que são enfrentados, as vitórias que são alcançadas, os erros cometidos, os vícios que a igreja continuamente segue realizando, e Ele então é aquele que caminha junto à igreja, porque a igreja é quem o representa, a igreja é quem o reconhece como Senhor. E nessa verdade, irmãos, nós podemos verificar de que não existe igreja, ou não existe salvação, crente, servo, discípulo de Cristo sem igreja. Não que a igreja salve alguém, não, a salvação pertence a Deus. A igreja, ela não salva ninguém, ela não morreu por ninguém, ela não tem condição de perdoar o pecado de ninguém. Ela não tem condição de conduzir ninguém aos céus, ou condenar alguém ao inferno. Isso não faz parte daquilo que Deus nos confia. Isso pertence ao Senhor e só ao Senhor. Ao Senhor pertence a salvação. É Ele quem move os corações, é Ele quem convence da justiça, do pecado e do juízo. Mas quem é filho de Deus, quem faz parte do corpo de Cristo, está vinculado ao
cabeça, que é Jesus, ele não existe como um único membro. Não existe corpo formado de um membro só. Senão não seria corpo, seria só um olho, seria só um braço, seria só um coração pulsando, seria apenas um pulmão tentando sobreviver. O corpo é formado por um conjunto de membros. E a igreja é formada por um conjunto de pessoas, um grupo de pessoas, alcançadas por Deus, que exerce a sua fé. E é através da igreja que Cristo é conhecido. É ela que proclama quem é o Senhor, o que Ele fez por nós. É através da igreja que Cristo é reconhecido. É ela que demonstra que o Senhor Jesus deve ser Senhor de todos e de tudo. Deve ser respeitado. Suas leis devem ser seguidas, seus mandamentos devem ser observados. O Senhor deve ser amado, o seu reino deve contar conosco, a nossa cooperação. Então não existiria igreja presbiteriana de São José dos Campos se eu, ao me converter, ficar só lá na minha casa. Aliás, eu não estaria vivendo a igreja. Porque a igreja existe em razão dos seus membros. O corpo de Cristo existe, se exercita e cresce, se fortalece e se edifica. E consegue estender os seus galhos, as suas tendas. Porque Deus tem formado e juntado aqui um grupo de pessoas, crianças, jovens, casados, solteiros, das mais diferentes níveis sociais, de regiões diferentes do país que vieram residir na cidade, mas que agora contam e somam com o mesmo corpo. Ninguém pertenceria ao reino de Deus se não estivesse pertencendo à igreja. Então, o Senhor sabe disso. E é por isso que Ele anda no meio da igreja, Ele anda observando a igreja, Ele olhando para o comportamento, para a ação de cada um de nós, porque é na igreja que o nome de Cristo é conhecido, e é aqui que Ele é também reconhecido. Uma outra lição preciosa que esse texto nos dá, e que as cartas vão nos levar a alcançar, irmãos, é que Cristo é a solução para os problemas da igreja. E quando eu falo em problemas da igreja, eu penso em cada igreja, a Igreja Presbiteriana de São José dos Campos, a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, a primeira plantada pelos presbiterianos em solo brasileiro, a Igreja Presbiteriana que serve ao Senhor lá na Angola, ou no Zaire, vivendo as suas lutas, passando pelas suas provas, enfrentando as pressões de uma igreja perseguida. Mas cada igreja, ela vive os seus problemas. Ela tem as suas virtudes, ela tem os seus vícios. Ela tem os seus acertos, ela tem os seus erros. Ela tem o seu potencial de trabalho, a sua possibilidade de serviços, como bem foi falado aqui, pelo muito trabalho que a SAF tem podido realizar, pouco a pouco, em cada igreja, em cada sociedade, mas que vai somar num número muito grande de serviços prestados ao reino de Deus. Mas a igreja tem também as suas falhas, a igreja vive também as suas negligências. E eu quero chamar a sua atenção, e quero que você abra a sua Bíblia, mantenha aberta aí nos capítulos 2 e 3 da carta do Apocalipse, do livro de Apocalipse, porque eu quero, irmãos, mencionar algumas igrejas que possam servir para nós de exemplo aqui. Porque o Senhor está andando, o Senhor Jesus, Ele anda no nosso meio. É como o professor que anda no meio da sala de aula, observando seus alunos. É como o diretor que percorre a escola, olhando o que está bom, o que precisa melhorar. O que tem acontecido de maneira excelente e aquilo que não tem acontecido, mas não pode faltar aqui. E ele faz isso, ele caminha numa ação investigatória. E ele faz a sua caminhada como que fazendo um exame, uma análise profunda da vida de cada igreja. E quem faz essa análise, diz o texto bíblico, que é aquele que tem olhos como chama de fogo. Nada passa oculto ao seu conhecimento. Ele enxerga tudo. Ele vê por fora e por dentro. Ele vê o que está acontecendo e os bastidores. Ele vê as ações e o que motivou as ações. Ele enxerga como ninguém enxerga. E nada pode se ocultar desse que olha, que contempla, que tudo vê, que tudo conhece também. Eu quero te chamar a atenção então para a igreja de Éfeso, que vai ser a primeira igreja aí mencionada no capítulo 2, vai ser mencionada do verso 8 a 11. No verso 2, do versículo 1 a 7, a igreja de Éfeso.
E logo depois de dizer daquela igreja, do seu trabalho, ele vai mencionar e fortalecer aí que é uma igreja que crescia, mas que vivia o esfriamento do amor pela causa do evangelho. Com o passar do tempo, eles se acomodaram muito. E quando ele chega a mencionar a igreja de Esmirna, e aí sim é capítulo 2, verso de 8 a 11, nós vamos encontrar algumas particularidades que eu quero chamar aqui a sua atenção, porque quando o Senhor se apresenta à igreja, ele se apresenta como aquele que traz a solução do problema que a igreja vive, em razão de tudo aquilo que ele enxerga, que ele vê. E ele menciona a igreja, ele fala da força da igreja, mas fala do que ele tem contra a igreja. Mas ele diz assim: naquilo que eu tenho contra vocês, eu sou o remédio. O remédio para a cura dos males. E em Éfeso, e em Esmirna, nós vamos encontrar uma igreja que vive grande perseguição. É a igreja mais perseguida da Ásia Menor nos tempos de João. Ela passa por martírio, ela passa por sofrimento. Na cidade de Esmirna, eles tomavam os cristãos, levavam junto a uma colina muito alta, e eles lançavam os cristãos colina de despenhadeiro abaixo, queda livre, para que pudessem se espatifar lá e morrer. Era um tipo de pena de morte, aqueles que sustentavam a sua fé. Diz os relatos históricos que numa só vez, num momento só, foram lançados 1.200 crentes. No outro momento, mais 800 fiéis, discípulos de Cristo, que não negavam o nome nem a fé no Senhor Jesus. Essa igreja ia sendo dizimada por causa do sustento que traziam do Evangelho e do Reino de Deus nas suas vidas. Uma igreja de sofrimento. Um dos seus principais líderes, Policarpo, bispo de Esmirna, foi queimado em praça pública para servir de exemplo para aqueles que não negavam o nome do Senhor e que proclamavam a fé cristã junto às ruas da cidade. Uma igreja coada, uma igreja amedrontada, uma igreja pressionada. Mas diz o texto bíblico que uma igreja que vinha com a sua perseverança e firmeza. É claro, irmãos, que quando somos ameaçados, pressionados, quando vivemos perseguições, quando enfrentamos morte, luto, nosso coração teme, a nossa alma treme, o nosso espírito se angustia. Mas como que o Senhor Jesus se apresenta a essa igreja sofredora? Capítulo 2, verso 9, mostra o sofrimento da igreja. Eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia do que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. E quando chega no verso 8, o Senhor Jesus está se apresentando à igreja para dizer: ao anjo da igreja de Esmirna escreve, essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto, mas que tornou a viver. É como se o Senhor Jesus dissesse à igreja de Esmirna: você não tem o que temer em face das perseguições. Você não deve ceder às mortes e às lutas e os açoites e as prisões que tem sofrido. Porque eu sei o que é a morte, eu sei o que são os açoites, eu sei o que é um tribunal comprado com falsas testemunhas. Eu sei o que é aqueles que tentam desacreditar o nome dos que sustentam a fé no Senhor, no Deus único e verdadeiro. Eu sei o que é padecer, eu sei o que é morte, e morte de cruz. Mas eu tenho a dizer a vocês que vocês não podem desistir. Vocês não podem se amedrontar. Vocês não podem jogar a toalha, vocês não podem negar o nome de Jesus, e vocês sigam com firmeza, porque eu venci a morte, tenho nas mãos a chave da morte e do inferno, e eu vou garantir para vocês e para todo aquele que crê, a vida e vida em abundância. Porque um Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, como a igreja de Esmirna e nós, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é a solução para o medo, para o temor, para o problema daquela igreja. Ele está dizendo: não temam a morte, porque eu sou aquele que produzo vida. Vida em meio à morte.
Olhamos, irmãos, a necessidade da igreja de Pérgamo, capítulo 2, 12 a 17. Encontramos uma igreja que vivia num lugar onde o trono de Satanás habita. E no verso 13 do capítulo 2, nós vamos conseguir encontrar essa verdade sendo relatada. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, que conserva o meu nome. Não negastes a minha fé, antes nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Esse termo de estar a igreja numa cidade onde há o trono de Satanás, é como se dissesse, vocês estão em meio ao pecado, onde Satanás domina, onde ele conduz o coração. É um mundo que é dominado pelo diabo, que pertence ao diabo, e que quer conduzir os vossos corações ao pecado, à queda, à transgressão, à desobediência, porque quer de alguma forma arrastá-los para longe de mim, para longe de Deus, para longe da fé, para longe da vida em abundância, para longe do perdão, da graça que Deus pode conceder. Mas como ele se apresenta a essa igreja, irmãos, no verso 12, ao anjo da igreja escreve, igreja que está em Pérgamo, essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, não deixe que ninguém te engane, a espada afiada de 2 gumes é aquela que separa a verdade da mentira, o santo do profano. Não importa se vivemos na cidade onde o pecado é aceito, onde o pecado é vivenciado, onde sentimentos e propostas vêm como se tudo fosse natural, mesmo sabendo que Deus condena. O que o Senhor está dizendo à igreja é: se o seu problema é estar num lugar onde é difícil sustentar a fé, é difícil não se contaminar com o pecado, é difícil não se deixar levar pelas tentações que o diabo traz muito sorrateiramente, tentando te enredar, tentando te derrubar, tentando tirar o seu descrédito, tentando te distanciar do caminho da fé. Saiba que eu sou aquele que separo muito bem a verdade da mentira, o falso do verdadeiro. Eu venho como aquele que tem a espada de 2 gumes, que não deixa dúvida, que mostra o caminho e que indica a direção. E você que vive por essa dificuldade deve entender essas coisas. Você não precisa caminhar confusa, porque em mim está toda a verdade. E eu vou deixar muito claro os que são e os que não são, o que é de Deus e o que não é de Deus, naquilo que você deve se envolver e as coisas com as quais você deve se distanciar, ou das quais você deve se distanciar. Se é o problema da confusão, se é o problema da dificuldade para identificar o que Deus quer, o que é de Deus e o que não é, o que é verdadeiro ou o que é falso com respeito à fé, o Senhor Jesus está dizendo: eu sou a solução do problema. Eu sou aquele que atua com verdade, eu sou aquele que separa muito claramente o que pode ser do que não pode, o que é santo daquilo que é pecaminoso. O Senhor Jesus é o remédio para os males da igreja. Ele indica o caminho, ele nos mostra as veredas. Mas há outra verdade nesse texto que eu quero compartilhar com vocês. Na igreja existem servos bons, mas existem servos maus e negligentes. Em toda a igreja. Em todas as igrejas. Há uma expressão do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele falava em uma das suas reflexões num congresso que pude participar em São Paulo, junto à Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E ele dizia que nas visitas que ele faz a muitas igrejas e a muitos lugares, ele sempre é perguntado sobre a sua igreja de origem, como é que caminha lá a sua igreja. E lá, pastor, a sua igreja, como é que ela vai? E nesse tempo ele era pastor da Igreja Presbiteriana lá em Vitória. E a resposta, dizia ele, que dava sempre era a mesma. E ele dizia que a sua resposta era assim: olha, a igreja vai bem, a igreja vai e caminha mais ou menos, e a igreja caminha muito mal. Todas as vezes que lhe perguntavam como ia a igreja, dizia ele que dava essa mesma resposta: ela vai bem, ela caminha e vai mais ou menos, mas a igreja também vai caminhando de mal a pior.
Na convicção, irmãos, da mesma que o Senhor tem da igreja, e que Cristo tem da igreja, e que nos é revelado nessas cartas. Há sempre na igreja gente bem intencionada, bons servos, servos bons e fiéis, dedicados, põem a mão no arado, não olham para trás. Há sempre na igreja servos negligentes, relapsos, desobedientes, desinteressados, sem compromisso, que caminham junto à igreja pela sua familiaridade já com a igreja, que caminham pela igreja porque veem a igreja como um clube social, um grupo social, onde eles devem ir, se reunir, porque isso lhes faz bem, mas no que responde mesmo à fé, aos compromissos da fé, a caminhada com o Senhor, quando se sai da porta do templo para fora, se esquece tudo, deixa tudo para lá. E eu vivo a vida do meu jeito, embora eu me apresente e me identifique como o servo de Deus. É o servo que faz aquilo sempre que ele quer, que se esquece das ordens do seu Senhor. Então, esses textos da palavra de Deus, quando vêm para nós as cartas, eles nos mostram essa grande verdade. Tem gente que anda com Deus nas igrejas, que ama o Senhor, que ama o seu reino, que tem fervor no seu espírito, que ora, que cultiva a sua espiritualidade, que lê a Bíblia, que dispõe o coração para servir ao Senhor, que expressa fidelidade nos seus compromissos junto à vida, junto à fé, que não nega o nome de Cristo com as suas ações, que não se entrega aos pecados, mas luta contra o pecado, que sustenta a fé na sua vida, na escola, no trabalho, com os amigos, com os inimigos, nos tempos fáceis, nos tempos difíceis, gente boa, gente fiel, que ama o Senhor, que põe a mão no arado, que não olha para trás, que não desiste, que dedica tempo, que ama de verdade o reino de Deus e que nunca vai negar a sua fé. Mas há também na igreja gente que vai mais ou menos. Gente que caminha com a sua fé, com a sua espiritualidade, de mal a pior. Jesus chega a dizer, quando eu olho para as igrejas, eu encontro gente morna, que me dá nojo, que eu estou a ponto de vomitar da boca, porque não toma posição firme, porque na igreja é uma pessoa, no mundo, na sociedade é outra. Aqui ele me ama, aqui ele me adora, lá fora ele põe meu nome na lama, ele me abandona, ele não sustenta, ele não vive a verdade, ele não busca os interesses do reino e do Senhor do reino, senão os seus próprios interesses. Diante das provas ele se acovarda. Diante dos momentos difíceis, de lutas, ele se lembra de mim. Quando os momentos são de glória, são de conquistas, ele se esquece, ele some, ele não me busca mais. Gente conhecida como coluna da igreja, mas que na verdade são colunas de Satanás, que anda sustentando as coisas que o diabo sustenta no mundo com as suas próprias vidas. Gente que parece ter o coração do Senhor, mas não tem outro interesse senão aqueles que são do seu próprio ego, do seu interesse, da sua vontade. Servos maus, servos negligentes. A igreja tem gente assim, bons e fiéis, mas também maus e negligentes. E aí, irmãos, eu quero ver algumas outras igrejas, mesmo que rapidamente, para servir para nós também de orientação, para servir para nós também de exemplo. Capítulo 3, verso de 1 a 6, tem a igreja de Sardes, igreja que, segundo o versículo 1, na parte B, é uma igreja que vive a sua situação de vangloriar-se na sua aparência e sustentar-se pelo seu histórico de vida. E no capítulo 3, então, nós vamos encontrar o primeiro versículo dizendo assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve, essas coisas diz os que têm os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras,
que tens nome de que vive, mas estás morto. Tem um histórico de produtividade, tem o reconhecimento da sociedade pela sua presença na cidade, tem pessoas indicando e dizendo: esta igreja é maravilhosa, essa igreja é abençoadora. E o Senhor Jesus está dizendo: isso tudo é coisa lá do passado, é coisa lá do início, é coisa de muito tempo atrás. A igreja hoje é a igreja que vive da aparência, porque um dia já foi, mas hoje não é mais. Pensa que está viva por tudo aquilo que já fez, mas se for sincera naquilo que ela representa hoje, ela vai chegar à conclusão que ela está quase que morta, quase que acabada. Porque em determinado tempo, ela foi boa, ela foi fiel, mas com o passar do tempo, ela foi se tornando mal e negligente. Ela foi vivendo a mesmice, ela foi confiando na sua capacidade, ela foi se sustentando no seu nome, no seu histórico, na sua história, mas esqueceu do Senhor e começou a deixar para trás as verdades de Deus e o querer de Deus, e foi realizando muito daquilo que era do seu próprio interesse, do seu próprio querer. É bem verdade, irmãos, que quando nós lemos o texto todo, você vai perceber que alguns ali, Jesus vai dizer: eu sei que alguns ainda estão vivos. A maioria está quase que morta, mas Deus preservou alguns vivos. Existem ainda servos bons, servos fiéis. Houve um tempo em que o profeta de Israel achou que ele era o único fiel e bom. Mas Deus fez com que ele visse, percebesse que na cidade ele tinha reservado ainda mais 7.000 joelhos, que não haviam se prostrado a Baal, que confiavam no Senhor, que buscavam o Senhor e que esperavam dele a restauração. É bom ver, irmãos, de que em Sardes Deus sabia que a igreja caminhava, e alguns estavam mais ou menos, e outros estavam quase morrendo, mas Deus tinha preservado alguns fiéis, alguns vivos, prontos, e ele chega a dar alerta à igreja, junto ao capítulo 3, versículo 2, dizendo: "Sê vigilante, consolida o resto que está para morrer, não deixe que morra aquilo que está perecendo, não deixe que se perca de vez aquilo que já quase não existe." Fique atento, eu conheço, eu vejo, tem gente boa, tem servo fiel, mas tem servo negligente, tem gente que não se importa, tem gente que está morrendo na sua espiritualidade, que está levando o nome de Deus ao descrédito. Fique atento. Irmãos, nós vamos ter a oportunidade de ver muitas reflexões e receber muitas lições de Deus, mas o que a carta diz ao meu coração e ao seu coração hoje? Ninguém que pertence ao reino de Deus vive ausente do corpo de Cristo. Você poderia responder ou repetir isso comigo? Vamos juntos? Ninguém que pertence. Se você é crente, verdadeiramente tem o seu nome no livro da vida, foi alcançado com a salvação, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você não pode ser crente na sua casa. Isso não existe. É aqui que você conhece de Deus, é aqui que você reconhece o Senhor, é aqui que o nome de Cristo é conhecido e reconhecido pela sua vida. Não existe membro fora do corpo. O membro fora do corpo é um membro morto, é brasa fora do braseiro, ela se apaga e não serve para nada, não cumpre o seu propósito. Seu lugar é aqui, seu lugar é na história da igreja. Nós louvamos a Deus por todos aqueles que nos 60 anos, 62 anos, puderam servir ao Senhor e podem servir ao Senhor conosco dentro dessa verdade. Você pertence ao reino de Deus e você está presente aqui. E aqui você serve ao Senhor e o nome de Deus é reconhecido na sua vida lá fora, porque você faz parte de um corpo que aqui se reúne para ser edificado, para ser fortalecido, para ser cuidado, para ser orientado pelo cabeça e pelo Senhor da igreja, que é o Senhor Jesus. Há uma outra grande verdade aqui, que nós aprendemos hoje. Cristo é o remédio para os males da sua vida. Ele é o remédio para os males da igreja. Para cada problema ele se apresenta com a solução.
Para cada mal, para cada enfermidade, Ele diz: eu tenho a saída, eu sou a saída, eu sou o remédio. Eu ando entre vós, eu atuo, eu ajo em vosso favor. Eu incomodo os vossos corações, eu dou diretrizes, eu trago mandamentos, porque eu manifesto o meu amor, porque eu quero cuidar de vós. Há problema? Você já tentou alguns caminhos? Já buscou algumas soluções? Já gastou, quem sabe, dos seus recursos? Já queimou o seu fosfato aí, seu conhecimento, tentando encontrar uma saída, uma solução melhor? Eu tenho certeza que você não vai encontrar nenhuma melhor do que aquela que nós encontramos aos pés de Cristo. O meu trabalho sem a bênção de Deus é um trabalho vão. O meu esforço, o meu empenho em favor da igreja, em favor da minha casa, em favor da minha vida, pelos problemas, pelas lutas, pelos desafios, ou mesmo pelos sonhos os quais eu quero realizar, se não forem colocados aos pés e aos cuidados de Cristo, se não existir a ação da obediência ao Senhor nas suas diretrizes, é esforço inútil, é golpe dado ao vento. Quem tem a melhor solução para o meu problema, quem tem o melhor remédio para o meu mal, para as minhas fragilidades, para os meus pecados, para os meus erros, para a minha negligência, para os meus sonhos, para as minhas lutas, é o Senhor Jesus. Só tem um jeito, é estar com Ele, é caminhar com Ele, é ouvir a sua voz. E Ele diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele conhece a sua vida. Ele sabe o que você passa, sabe dos acertos e dos erros. Ele diz para você: nos seus erros, nos seus problemas, eu estarei convosco. Eu tenho a solução, eu sou o remédio. Há essa outra grande verdade, no que depende de você. Como vai a igreja? Que tipo de servo ou serva você tem sido? Porque é como nós observamos nessa noite junto às igrejas. Há servos bons e fiéis, mas há servos maus e negligentes, em todas elas. É só fazer uma consulta pessoal e sincera. É só eu avaliar a minha vida, o meu comportamento, e o que eu tenho sido, em razão da fé que eu proclamo. Em razão da graça, do amor de Deus e do reino que eu digo pertencer, o reino de Deus, o reino da paz, o reino dos céus, o reino daquele que nos amou primeiro e o reino daquele que pede de mim que o ame também. E quem ama, guarda os meus mandamentos. Você me ama? Se a fama, se o crédito, da Igreja Presbiteriana de São José dos Campos depender só de você, o que a cidade poderia dizer do como está a igreja? Vai bem? Vai mais ou menos? Vai de mal a pior? Você é a igreja. Do jeito que você é visto a igreja que você pertence. Você é servo de Deus. Sua posição, a sua escolha, a sua ação e reação diante das circunstâncias da vida, onde você vive, nos tempos fáceis ou difíceis, representa o nome de Deus. Porque pode ser que muita gente tenha, dizer assim: esse Deus é um Deus todo-poderoso, um Deus que atua, que age, que faz, que ama, que é justo, que transforma, que ama o pecador, que pune o pecado. Porque é assim que eu tenho visto na vida do meu vizinho aqui que é crente. Ou então pode dizer assim: esse Deus deve ser um bonachão, aceita tudo, ele pode fazer tudo, e ele é Senhor do reino, mas quem manda mesmo nesse reino aí, quem decide o que fazer, é o meu vizinho lá. Deus fala com ele, e ele ouve, mas ele vai lá e faz o que ele quer, do jeito que ele quer, da maneira como ele pensa, da forma como ele achar melhor. Esse Deus aí não deve ser de nada. Como vai a igreja quando eu penso que tipo de servo eu tenho sido? Bom e fiel? Como caminha a igreja
Como o nome de Deus é representado na cidade quando você pensa que tipo de procedimento de vida você tem levado no que concerne à fé. Você é mau e negligente. Há um texto, irmãos, para nós pensarmos com respeito a como andamos, o que fazemos, que postura temos. Porque o Senhor é aquele que orienta a sua igreja, Ele conhece a sua igreja. Eu quero convidá-los a se colocarem em pé e nós vamos ler juntos. Apocalipse 3, verso 2 e 3. Um alerta de Deus para mim. Uma exortação, um alerta de Deus para você. Juntos. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Porque não tenho achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o, arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Vamos orar, irmãos? Pai, a tua palavra é aquela que nos instrui, mas é aquela também que nos alerta, que nos exorta. É nela que vemos o teu amor, é nela que percebemos a tua compaixão. E a história da nossa vida, a história da tua igreja demonstra que o Senhor é um Deus que se importa conosco, com os nossos problemas, com as nossas lutas. O Senhor é a resposta, o Senhor é a saída, o Senhor é o remédio dos nossos males. O Senhor que tudo vê, que conhece a limitação das nossas forças, as impossibilidades do nosso agir, diante das circunstâncias que às vezes saltam aos nossos olhos e nos desafiam com uma resposta, com uma ação. Nós estamos aqui com o teu povo, e como teu povo, sabendo que o Senhor está conosco, nós queremos clamar, ó Pai, para que haja cuidados do Senhor na nossa vida. Porque nós reconhecemos a nossa pequenez. Porque nós sentimos a nossa negligência. Porque somos capazes de avaliar e entender que em muitos momentos já na nossa história, nos instantes da nossa vida, nos dias que vivemos, temos sido maus, temos sido negligentes com aquilo que o Senhor espera de nós e com tudo aquilo que o Senhor nos disse. Nós não ouvimos, não obedecemos, não nos importamos com o querer e com a vontade que o Senhor tem. Preferimos o nosso jeito, preferimos da nossa maneira. Mas agora estamos aqui para pedir do Senhor perdão também. Seja um tempo para nós de arrependimento, um tempo de reconciliação com o Senhor, um tempo de rever a vida, e um tempo de buscar, Senhor Deus, na Tua presença e com obediência à Tua palavra, a solução para os males que às vezes assolam a nossa vida, a nossa casa, assolam, Senhor Deus, o nosso país. Traz dificuldades para o bom andamento da igreja, para a proclamação do Evangelho, para a credibilidade do Seu nome a partir de nós na cidade. Tem compaixão de nós, nos oriente, nos transforme e nos capacite para sermos servos bons e fiéis. Como muitos que o Senhor levantou e tem levantado. Como muitas irmãs, como foi aqui declarado, num serviço eficaz e abençoado e abençoador para a história, Senhor Deus, da nossa nação, pelo serviço dessa sociedade auxiliadora feminina. Cada irmã no seu lar, na sua igreja, na sua cidade, mas somando num trabalho que alcança muito mais que o nosso país. Olhe para nós, Senhor Deus, que clamamos pelo Teu socorro, pela Tua ajuda. Porque temos passado por problemas, temos enfrentado lutas. Temos visto diante de nós, às vezes, a morte. Tem compaixão de nós. O Senhor é o Deus da vida. O Senhor é o Senhor Todo-Poderoso. O Senhor Jesus está acima de tudo e de todos. E não há outro lugar para encontrarmos o melhor resultado para a nossa vida, maior auxílio para o nosso coração e para a nossa alma, senão em Ti. Por isso nos prostramos e pedimos, Senhor, vem cuidar de nós. Ouve a nossa oração e responde. Ouve, Senhor, nos céus e atende. Move, Senhor Deus, as Tuas mãos na direção da nossa vida e conduz os nossos passos conforme o Teu querer, porque a Tua vontade é boa, é perfeita e agradável. E mantenha no nosso coração sempre o alerta.
de olharmos com atenção. Vê, Senhor, se há em nós algum caminho mau, mas guia-nos pelo caminho eterno. Em nome de Jesus. Amém.